De volta com o podcast Papo Solto, bom papo sobre o mercado de eventos, episódio de número 12. A gente continua com Pedro Amorim falando sobre cerimonial, estratégias de cerimonial e tudo que envolve essa palavra, seja cientificamente, seja academicamente, ou o dia a dia, o básico, né, o beabá do cerimonial espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Pedro, obrigado. Tá aqui com a gente, esses 2 episódios estão muito riquíssimos, estamos aqui batendo um papo super legal sobre cerimonial. Queria trazer um tema que nós levantamos, e aí eu tenho o prazer de dizer que eu estive com você nessa brincadeira, que na pandemia a gente fez um monte de live, um monte de conteúdo, e isso foi muito importante para os cerimonialistas, foi muito importante para o profissional de eventos que ficou sem trabalhar, literalmente sem trabalhar. Depois a coisa foi acontecendo de forma virtual, embora eu, Anderson, acho que o virtual ele veio para somar, não para ficar no sentido literal da coisa. Eu acho que o cerimonial ele é pautado sim em relações humanas, em acontecimentos humanos, e a gente precisa estar entre as pessoas, não que o virtual não vá acontecer. Mas a gente falou sobre esse tema, que é a tradição e a inovação, que o cerimonial ele vem passando por um processo, talvez lento, mas vem passando por um processo de inovação. E a gente fez uma live sobre esse tema, reunimos profissionais do Brasil todo para falar sobre isso e nós tivemos insights interessantíssimos que resultou numa live super legal. É verdade. Obrigado novamente pelo convite. Sim, na pandemia a gente teve aí diversas ações que eu achei que foram necessárias. Acho que o cerimonial ele precisava desse momento, sabe? Uhum. Não estou falando de pandemia ou de Covid, que foi uma coisa extremamente triste, mas o cerimonial precisava parar e refletir sobre os seus processos, né? Isso aconteceu na pandemia, assim, por força maior, mas aconteceu. Por processos e ferramentas também, né? Assim, a gente teve que aprender outras ferramentas, todo mundo teve que o fato de você ter grandes nomes do cerimonial entrando numa plataforma para dar uma aula, inovador. Grandes nomes que só faziam isso de forma presencial. Exatamente. Então eu achei que foi ali a gente conseguiu fazer o cerimonial se mexer, né? Se movimentar. E na nossa live ficou um pouco claro isso, assim, porque tradição e inovação eram colocadas talvez antes da pandemia como inimigas, como opostas, né? E a pandemia, esses processos durante a pandemia mostraram pra gente que não. Que você conseguia manter, você tinha que entender como, porque às vezes você colocava ali dentro de uma plataforma como o Zoom, algumas autoridades, e você pensava, como é que eu vou organizar a precedência aqui? Como é que eu vou aplicar a minha tradição? Mesa de honra virtual, olha o nome. Exatamente. Aí, no começo, é natural isso, sabe, Anderson? A gente tem a tendência de tentar reproduzir comportamentos e trabalhos mesmo, só trocando o ambiente. Depois a gente começa a entender que esse ambiente vai ter uma linguagem própria. Mas no começo a gente tenta reproduzir mesmo. Então, você vai organizar um evento virtual. Como é que eu vou botar de esquerda, direita aqui? Como é que eu vou colocar a carinha da pessoa? Aí a gente via que no Zoom não tinha jeito. Cada um parecia de um jeito. E às vezes a sua própria internet não te ajudava, te derrubava. Exatamente. E a precedência caía. Caía, etc. Então, a gente começou a ver que tinha que desenvolver uma linguagem própria para esses ambientes, né? Mas no início não. No início a preocupação era como reproduzir aquele modelo. E a gente depois descobriu que não era necessário reproduzir aquele modelo, a gente tinha que criar outra. Então a gente criou. Com a precedência, a forma como você conduz, como você chama, e a importância do mestre de cerimônias, né, do mediador, do moderador, de conduzir aquele evento, porque a forma como você conduz um evento é a narrativa do cerimonial. Uma coisa presencial, né? Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo. Já no virtual, você só tá enxergando telinhas, né? Mas assim, o virtual também ele traz outras relações ali que no presencial talvez não tivessem, né? A própria presença de pessoas ali de diferentes estados, diferentes países. A conexão mundial. E aí você tem pessoas se colocando de maneiras que aí vem também o poder de imagem como mensagem, né? A forma como você se coloca na câmera é diferente da maneira como você vai num evento, talvez. Tinha gente que estava ali no quarto bagunçado, tinha gente que estava cozinhando ao mesmo tempo. Às vezes a imagem não se via nada, né? Às vezes não se via nada. Então as pessoas também começaram a entender que imagem é mensagem, né? E eu acho que o virtual deu esse poder. E que o cerimonial sempre brigou por isso, né? Sempre brigou por isso. Que, na verdade, o que você vê é o que você entende.
Bom, teve gente que disse que a live que a gente fez, no sentido virtual, falando sobre tradição e inovação, e por ser uma live fechada, as pessoas tinham que se inscrever para participar, disseram que aquilo era um retrocesso dentro da própria mensagem de tradição e inovação. É mesmo? Isso? Teve alguns comentários. Assim. Não, acho que a opinião é assim, opiniões elas são válidas, né, assim, e a gente não pode também esperar que todo mundo concorde com tudo. Mas a própria iniciativa de se fazer uma conversa sobre isso e de tentar controlar, porque a gente tinha naquela época, né, Anderson, as lives no Instagram, e onde a gente não conseguia democratizar a palavra. Não tinha como. Não dava, eram 2 pessoas ou 3, enfim, 2 pessoas conversando ali. Inicialmente eram 2 pessoas, depois o Instagram abriu para 4. 4, naquela época eram 2 e pessoas comentando. E a gente não queria que fosse um bate-papo do Pedro com o Anderson. Não era sobre isso. Não foi sobre isso. Era para democratizar, para todo mundo poder falar e discutir. Como é que você vai fazer isso aberto no Instagram naquela época? Não tinha jeito. Acho que ainda hoje não tem jeito. Então Só 4 pessoas só. 4 pessoas, ponto. Então a gente levou, sei lá, 100 pessoas. Aí o moderador tem que ficar desligando câmera, ligando câmera, desligando. Fica chato isso, né? Não dá. E o tempo que leva isso. Então a gente levou o quê? 100 pessoas pro Zoom? Sim, não me lembro. A gente levou umas 100 pessoas pro Zoom. E aí você tem que ter uma organização, né? Então, assim, o fato de ser fechado, não era fechado. Se todo mundo pode se inscrever, se qualquer um se inscreve, como é que pode ser fechado? E é isso, assim, eu acho que a gente cumpriu ali um papel legal. O assunto rendeu bem. E eu acho que demonstrou, assim, né, quase que metalinguisticamente falando, como é que tradição e inovação, a gente tentando organizar algo de uma forma e discutir a forma, foi muito interessante, foi muito legal. E passa pelo princípio de que, educacionalmente, as universidades, por exemplo, que fazem muito cerimonial, por causa das colações, por causa das suas ferramentas de comunicação interna, trouxeram pra gente uma nova visão de mundo, né? Ou seja, a pessoa que estava estudando, ela não parou de estudar e, obviamente, muita gente tinha que se formar. E nessa formação tem toda a estrutura de receber o seu diploma, de começar a trabalhar. Então a gente viu essa linha de comunicação das universidades que tinham que não só lecionar de forma online, mas também fazer os seus eventos de forma online. Os departamentos públicos que, por mais que não podiam trabalhar na rua, efetivamente tinham que fazer os seus encontros. A OAB, a advocacia, não parou de fazer os seus eventos. Abriu um leque gigantesco para uma nova atividade, que é a atividade dos profissionais que fazem isso aqui, o podcast que a gente está trazendo, e uma nova linha de comunicação, porque é diferente da comunicação presencial para a comunicação virtual. Foi muito louco isso. Acho que foi um aprendizado e foi muito bom. No final das contas, achei que foi muito bom. Em 2020, eu escrevi um artigo chamado, acho que após 2020, a salvação para os eventos, porque 2020 foi muito difícil para os eventos, né? A gente teve aquela pesquisa do Sebrae que mostrou... Estávamos perdidos e sem trabalho, né? Sem dinheiro, perdido, sem dinheiro. Sem lenço, sem documento. E curiosamente... Nu com a mão no bolso, cerimonialista nu com a mão no bolso. E curiosamente eu me desliguei da Petrobras em 1º de abril de 2020. Então assim... Caramba! Mas eu escrevi um artigo chamado Em 2020, a salvação para os eventos, porque teve essa pesquisa do Sebrae que mostrou que mais de 90% do setor já tinha sido afetado ali. E eu via muitos profissionais tentando se capacitar e fazendo lives, etc. Mas assim, os eventos propriamente ditos, eles não estavam acontecendo, né? E aí no final desse artigo eu escrevi assim: será que nós vamos nos lembrar de 2020 como um ano que não teve eventos ou o início dos novos modelos de eventos? A gente vai olhar... Particularmente para mim é o novo se renovando sempre. Para mim também, mas naquela época era uma reflexão, a gente não sabia. E eu sabia que o cerimonialista tinha que olhar para aquele momento e pensar, vou ficar aqui esperando os velhos eventos voltarem, até quando não sei, ou vou criar novas sensações agora. Então assim, vou fazer eventos virtuais sim, porque é a plataforma onde as pessoas podem se conectar, e se evento é conexão, é emoção, como é que eu vou fazer para transmitir isso por meio de uma plataforma? Esse é o desafio do cerimonialista. Se você ficar sentado esperando aquilo acontecer... Casamento virtual, gente. Casamento virtual, Anderson. Que maluquice. Que maluquice, mas qual era o objetivo do evento? Unir, celebrar, conectar, etc. Ele foi cumprido? Então por que não? Voltando ao nosso papo do podcast anterior, né? Evento é um instrumento. Qual é a mensagem, qual é a estratégia que está por trás, né? Qual é a estratégia e qual é a mensagem? Fazer virtualmente daquela forma, etc., é a estratégia que você vai tomar. A mensagem que você quer passar, o objetivo que você quer cumprir. Então, você tendo tudo isso, você começa a entender, tipo, não tem problema o evento ser virtual. Não. Porque os meus objetivos eram esse e esse, então eu peguei essa estratégia. Agora ele está alinhado aos eventos presenciais. Todo mundo pergunta, vai ter um evento presencial? A primeira pergunta é, vai ser transmitido online?
É verdade. Olha que coisa Agora a pergunta doida. é essa. A pergunta é, não é, tipo, antigamente a gente pergunta, sei lá, tem certificado, ou qual que é o preço? Não, a pergunta é, vai ser transmitido Vai ser online? transmitido. É a primeira pergunta. A gente ficou acostumado também a ter mais acesso, né? Eu comecei a dar palestra, não, comecei a dar meus cursos, minhas mentorias e tal, mas principalmente os webinários que eu fazia, começaram virtualmente, e eu tinha gente do Brasil inteiro. Você precisava fazer presencial? Não. Eu não vou fazer presencial, porque se eu fazer presencial no Rio de Janeiro, eu não vou ter 1/10 dessa diversidade aqui. Eu conheci o Pedro de forma virtual, falei isso no primeiro episódio, foi de forma virtual que a gente se aproximou. É verdade. Então, assim, o presencial tem seu valor? Claro que tem. Como a gente falou, tudo tem hora e lugar, né? Uhum. E prós e contras e tudo mais. Mas não dá para desvalorizar o virtual. Não. E acho que a gente aprendeu isso. Veio pra ficar. Veio para ficar, já tá aí. Já tá aí. Bom, outra iniciativa que você, Pedro, trouxe foi a revista, Cerimonial em Revista, que eu achei uma iniciativa incrível. Imagino que dá um trabalho danado para fazer. Tá. Porque eu não tenho dúvida que você, como profissional cerimonialista, também trabalha com o financeiro, trabalha com a logística, trabalha com a criatividade, trabalha com marketing, faz tudo, né? Tudo. Então eu queria perguntar para você sobre essa iniciativa, como foi fazer isso e se ela volta, se ela vai estar de volta aí essa iniciativa incrível. Então já vou dar um spoiler aqui. E óbvio, né, o que ela vai se tornar. Tá. Porque sempre me perguntam, né? As pessoas perguntam assim, Anderson, você que é o idealizador do novo cerimonial, primeira pergunta é o que é isso? E segundo, o que isso vai fazer no futuro? É sempre essa a questão. Essas são as bandeiras e as cargas, as cruzes que a gente carrega quando a gente tem iniciativas como essa. É verdade. Bom, o primeiro spoiler é que ela vai voltar. Ah, boa. Ela tá em pausa. Por favor, volte. Ela tá em pausa durante o ano de 2022. Foram 12 edições no ano passado, né? Então, assuntos diversos. Diversos, conectados, porém diversos. 6 artigos por edição, 12 edições. Então a gente finalizou o ano com 72 artigos de gente do Brasil inteiro e de outros países também. A Cerimonial em Revista ela começou muito conectada ao meu propósito, né? Quando eu me desliguei da Petrobras e comecei a fazer os cursos, as palestras, abrir a minha própria empresa de consultoria, eu estava explorando ali algo que eu descobri dentro de mim, que o meu propósito era contribuir mesmo para difusão do pensamento estratégico dentro do cerimonial brasileiro. Eu achava que eu tinha eu acho ainda que eu tenho essa missão, né, esse propósito de tentar contribuir para que as pessoas pensem mais estrategicamente dentro da nossa área, para que isso evolua a imagem e a reputação do cerimonial como um todo. Quando todo mundo pensar mais estrategicamente, eu acho que tudo vai melhorar. Se eu puder, eu carimbo, tá certo, essa é a sua missão, carimba essa sua missão. Esse é o meu propósito. E a revista teve muito a ver com isso, fazer com que as pessoas se preocupassem tanto quanto elas se preocupam com o fazer cerimonial, elas se preocupassem também com o saber cerimonial, com o refletir, com o opinar. Então eu comecei a escrever alguns artigos, chamei algumas pessoas, então na primeira edição teve a Gida Fleury, Eliane Bilus, teve a Cláudia Matarazzo, então eu convidei algumas pessoas para fazerem reflexões. Então a revista surgiu... Algumas pessoas não, mitos, vamos colocar, vamos ser sinceros, por favor. Eu tenho essa honra e esse privilégio também de ter conexões fantásticas, assim, então eu achei que... Compartilho com você dessas conexões também, muito bom. Então, assim, convidei algumas pessoas, autoridades, mitos, e também pessoas que não têm tanta exposição, mas que têm muito conhecimento. Eu acho que no meu network eu tenho essa variedade e eu me orgulho disso, assim. Então eu trago, às vezes, pessoas que a maioria não conhece, mas que trazem pensamentos excelentes. Então a revista foi para contribuir com esse propósito, trazer gente ali para falar de cerimonial, para refletir, para sair daquela coisa do só fazer, do aplicar checklist. Eu acho que isso é extremamente limitante. Então eu falei assim, eu vou criar um espaço onde as pessoas escrevam artigos opinativos. Não é uma revista para divulgar, foi realizado tal evento, tal dia. Não era para isso. Isso aqui que está aqui é a verdade. Não, tem de tudo ali, né? É a verdade daquela pessoa, é opinativo daquela pessoa. Exato, mas assim, ela nunca foi factual. Para abrir a nossa mente, abrir o nosso mindset, a nossa cabeça sobre o cerimonial brasileiro num todo. Tanto que teve vários artigos que eu tive feedbacks contrários, de gente que discordava e eu achava isso maravilhoso. Sim, eu acho isso também. A ideia é essa mesmo, assim. E tinha gente que já tinha... eu recebia feedback de pessoas que professores que levavam a edição da revista para fazer um fórum em sala de aula, para discutir com os alunos de cerimonial sobre aquela edição. Então veja como é que a gente às vezes tem esse poder, né, de influenciar mesmo e se você tem um propósito e você tem instrumentos e acredita naquilo, né? Acredita, aquilo vai atingir alguém, entendeu? Não precisa ser
todo mundo às vezes, mas assim, se atingir uma ou outra pessoa já é gratificante o suficiente. E a revista foi isso, assim, só que foram 12 meses bastante intensos ali, eu tive que me dedicar, como você falou, eu fiz tudo praticamente sozinho, então assim, tinha que convidar as pessoas, editar, diagramar, divulgar, tentar vender anúncio, aquilo tudo, e não dá para fazer tudo sozinho. Então eu cumpri o meu compromisso ali de ter as 2 edições, 72 artigos, e aí agora eu tô nesse momento de avaliação da revista, né, de pausa, mas de avaliação. Eu tô curioso com esse futuro. Pois é, eu não sei se eu devia falar. Não, deixa, quando estiver preparado você fala. Tem alguns caminhos que podem se seguir. Precisa, obviamente, de parcerias comerciais, então, se algum patrocinador, alguém estiver ouvindo, a revista está aberta para isso, para poder ser viável financeiramente, né? Que no ano passado a gente tinha espaço para anunciantes. E, enfim, tem boas surpresas vindo aí da revista, ela vai voltar. Outra surpresa muito boa é o seu curso que você oferece, a sua mentoria. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos, sobre essa questão da estratégia, da gestão, da comunicação, que é uma coisa que você pega pesado, e eu acho que esse seu pesado é muito positivo para o mercado. Eu acho que o cerimonial precisa ter essa gestão, precisa ter essa estratégia e essa comunicação muito aflorada. A gente ainda tem o cerimonial, ele não é aberto. Esse dia eu estava conversando com o Luciano aqui mesmo no podcast, ele trouxe uma linha maravilhosa. Ele falou o seguinte: Anderson, quando a gente abre que eu sou cerimonialista, ou que eu sou mestre de cerimônias, ou que eu trabalho no mercado de eventos numa mesa de família, alguém vai falar assim, mas por que você não segue o exemplo do teu irmão, que está sendo médico, que está estudando para medicina, advogado, engenheiro? O cerimonial ainda não tem isso. Ele não tem. E aí eu acho, sinceramente, que não sei se isso vai mudar tão cedo, mas não é também exclusividade do cerimonial, né? Às vezes a pessoa quer ser ator, aí escuta isso na mesa também. E não tem foco, às vezes, também. Geralmente, as atividades que são vinculadas às artes e à comunicação e às humanas, elas não são valorizadas, né? Assim, pela sociedade e tal. Mas eu acredito que isso vem mudando, são passos curtos, lentos, mas a gente está caminhando. E talvez um desses passos, na minha visão, seja que o profissional cerimonial seja visto de uma maneira mais estratégica, mais valorizada. Né? O caminho é a qualificação, é a gente se qualificar com os profissionais que oferecem esses conteúdos. Isso. E a gente tem excelentes profissionais no mercado que oferecem. A gente já falou da Gilda, por exemplo. Né? Eu vou fazer um pedido aqui. Gilda, pega o IBRADEP, transforma o IBRADEP num quesito de curso técnico. Eu acho que tem essa possibilidade. Vai mudar o mercado de eventos. É verdade. Tem potencial ali, tem estrutura. Porque todos os eventos hoje, os cursos, são livres. Eu posso ter certificado de diversas instituições, mas são livres. Eles não valem. Eles só valem o conhecimento que eu adquiri. Eu acho que a gente tem que caminhar assim não só para a profissionalização do cerimonialista, né, do cerimonialista, perdão, mas também para curso superior, curso técnico, pós-graduação a gente já teve, então assim, tem alguns caminhos que podem seguir para ajudar a valorizar. Do meu ponto de vista de formiguinha, né, eu vi ali dentro do meu propósito, como é que eu posso contribuir para que as pessoas, se o meu propósito é contribuir para que as pessoas pensem mais estrategicamente dentro do cerimonial, que elas equilibrem o operacional e o estratégico, como é que eu posso contribuir para isso, né? Então eu já dava palestras antes, mas continuei dando palestras, comecei a fazer lives, só que aí eu comecei a perceber que não adianta eu tentar estimular um pensamento estratégico se nem todo mundo tem as ferramentas, né? E nem todo mundo compartilha da visão e do método que eu desenvolvi ao longo dos anos. Só quem trabalhou comigo conhece aquele método. Sim. Então, eu comecei a pensar que eu precisava oferecer mais. Eu precisava oferecer curso, precisava oferecer mentorias para que as pessoas pudessem entender as ferramentas que elas podem usar. E aí que eu criei a gestão diamante, né? O diamante, na verdade, são as 8 dimensões que eu chamo as bases de gestão, as dimensões de gestão. Né? Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Tudo tem que ter um porquê. Então, dentro desse espectro, dessas 8 dimensões, a gente vai trabalhar a gestão da reputação, gestão do relacionamento, gestão de conhecimento, gestão de pessoas, gestão de projetos. Tudo isso vai te dar uma base para que você monte uma estratégia e você consiga executar o seu cerimonial estrategicamente a partir daquela base. E fazendo isso, hoje eu faço com mentorias, então tem profissionais que me procuram ou departamentos que me procuram, e aí a gente constrói essa base de gestão para que ele tenha uma estratégia e a partir daí vão vir os processos, né? O organizar evento, receber comitivas, conduzir cerimônia, enfim, são processos de trabalho. E por trás disso tem que estar uma base estratégica, é isso que eu construo. Eu não consegui, como eu tinha previsto, fazer na pandemia o meu curso online, para deixar lá prontos vídeos, etc. Não consegui fazer isso, então eu ofereço
pedaços desse diamante. Então, assim, eu faço um curso de gestão de riscos para profissionais de eventos, faço um curso de gestão de imagem para profissional de eventos. O próximo que vai sair é gestão de projetos e métodos ágeis. Ou seja, tem ferramentas aí que a gente tem que trazer para o cerimonial e eventos e se beneficiar delas. E a ideia é essa, é ir dando essas pílulas, esses cursos mais pontuais, onde as pessoas podem ter contato com tanto o conceito quanto uma ferramenta daquele tema, seja relacionamento, conhecimento, qualquer que seja, dos 8. E depois, futuramente, aí eu espero ter um curso completo, com um diamante completo. Assim. Hoje em dia, o diamante só nas mentorias mesmo. Mas vamos juntar as pecinhas? É muita coisa, né, Anderson? E aí a coisa tem diria Fernando Pessoa, né? Tem em mim todos os sonhos do mundo. E quantos sonhos? Então, sonhos? Às vezes aí tá difícil. Bom, vamos traçar aqui um papo sobre as instituições que representam o cerimonialista ou representam os profissionais de eventos. A gente tem algumas instituições já de muita tradição, como o CNCP, que é o Comitê Nacional de Protocolo e Cerimonial. Outrora tinha um outro nome, agora era público, agora já está abraçando o mercado corporativo, público e social. A gente tem uma outra associação, que é a Associação Brasileira de Cerimonial e Protocolo, que nos últimos anos vem crescendo, vem ganhando um pouco mais de caminho, de espaço, de estrada. A gente tem as internacionais, a qual você faz parte, tem a Academia Brasileira de Cerimonial. Eu queria que você me falasse. Tem um novo cerimonial. O novo cerimonial não é uma instituição e também não é o objetivo, mas é um grupo de profissionais. Eu acho que vale também citar sobre isso. Então eu queria que você falasse assim, nesse caminho todo. Você sempre foi um cara bem ativo, participativo dessas instituições. Queria que você me dissesse um pouquinho o quão elas são importantes, o quão elas trazem de história para nós cerimonialistas ou para os novos cerimonialistas. Eu acho que, bom, para começar, acho que elas são extremamente importantes, desde que elas sejam conduzidas de uma maneira séria e em prol do bem comum. Sem fins lucrativos, acima de tudo, né? Sem fins lucrativos, sem guerra de egos, eu acho que assim, sem egocentrismo. Bebe uma água, fica à vontade. E aqui a gente deixa tudo na íntegra, a gente não corta não, tá? A gente tá junto aqui, a gente deixa na íntegra. Porque nós somos reais. É verdade. Reais. Então, assim, eu acredito que, primeiro, o associativismo ele é extremamente importante para você valorizar uma categoria. Uma andorinha só não fazer. Né? Então, assim, por mais que a gente tenha profissionais individuais, assim, extremamente capacitados e dispostos, etc. Quando você se associa, você ganha força. Isso é uma máxima que não há como negar. Sim. E eu, como profissional de cerimonial, sempre prestigiei todas as iniciativas que eu achava que eram sérias e relevantes e que trabalhavam em prol do bem comum. E por isso eu tive contato com todas essas instituições, né? Hoje eu estou no CNCP, no Comitê Nacional, estou na OICP como diretor, também de Relações Internacionais, mas eu continuo em contato com as outras associações. E você é um cara que tem você tem um trânsito muito livre, assim, isso é muito importante. Muito livre, assim, acho que é aquilo, assim, se eu faço um trabalho sério, respeito e em prol do cerimonialista, não tem porquê. Você leva a sério as relações públicas que você se formou, você leva a sério. É verdade. E eu acho que a revista foi uma prova disso. A revista foi muito legal, porque a revista foi um produto, um canal que uniu todas essas principais associações em prol do bem comum ali, né? Então a gente tinha a revista, que o objetivo era dar ao cerimonialista aquele saber, aquele conhecimento, e a gente tinha o CNCP, a OICP, o Novo Cerimonial, a Abrax, a BCP, a BCLE, ou seja, a gente tinha as associações estavam ali, porque elas estavam querendo mostrar também que o objetivo delas era apoiar uma iniciativa que pensava no cerimonialista. Não era no Pedro Amorim. Não é Pedro Amorim em revista. Acho isso lindo, com o Novo Cerimonial, o pensamento também é esse. Não é sobre o Anderson, mas sim sobre o... E foi por isso que eu convidei o Novo Cerimonial na época para ser parceiro da revista. Por mais que vocês não fossem uma associação formal, eu falei assim, Anderson, eu preciso de vocês como parceiro aqui. A Academia Brasileira também. Mas o Novo Cerimonial em especial é a única que não era uma associação formal ali. Não era e não é.
Pois é, e não é. Mas você entende a importância e a relevância que tem ali? Que a gente precisava unir essas representações. Sim. Que elas são importantes, acho que não tem como negar. Algumas têm mais tradição, talvez têm mais história, etc. Mas, como a gente falou agora sobre tradição e inovação, né? O novo não exclui o velho também pode ser novo, o novo vira velho às vezes mais rápido do que o velho ficou novo. É uma loucura. É uma loucura. Basta a gente se reinventar e ter estratégia. Assim, particularmente, acho que o caminho é essas associações se unirem para poder regulamentar as nossas atividades. Se enquanto a gente não tiver essa união, eu vejo que a gente vai ter muitas dificuldades para regulamentar a nossa atividade. Eu, Anderson, acho que a gente não vai ver isso. Eu acho que a gente não vai ver isso, até pela política brasileira. E quando eu falo de regulamentação, não é só colocar a lei lá. É a regulamentação mesmo brasileira, né, do caminho da atividade, de como que ela vai ser vista futuramente. Eu, Anderson, acho que não vou enxergar isso. Eu, Pedro, acho que a gente pode enxergar. Eu sou um pouquinho, você é mais otimista que eu. Sou um pouquinho mais otimista, sim. Eu acho que, talvez por hoje estar dentro mais fortemente do CNCP e da OICP, da Organização Internacional, eu tenho visto muita disposição das pessoas. Que bom. Em se abrir, em conectar, em ouvir. Eu acho que isso está tem muito potencial aqui dentro. Assim, eu não posso falar pelas outras associações, né? Mas pelo CNCP eu acredito que eu possa falar. E eu estou muito, muito feliz de ver esse tipo de disposição dentro do comitê. Que bom. E dentro somente da OICP também. A OICP está extremamente moderna e integrada. Assim, os últimos eventos da OICP foram incríveis, foram TED Talks. Então, assim, o que a gente vê de evolução é maior, às vezes, do que até a gente pode imaginar. E talvez por estar lá dentro e eu consiga ver isso. Então eu vejo sim uma possibilidade de saindo aí saindo da regulamentação, etc., de colaborações, porque como a revista foi um exemplo, né? Visão do bem comum, não era a visão de cada um. Sim. Então a regulamentação é do bem comum, assim. Então eu vejo potencial. E se eu puder ajudar nesse processo, eu vou fazer o meu melhor também. Eu também quero ajudar. Estaremos juntos. Vem aí o congresso do CNCP e quando a gente reúne Pedro Amorim, Luiz Henrique Soares, Adalgisa Pires, eu fico estremecido. Me conta um pouco se é possível contar sobre isso. Claro, o congresso já um tradicional, né? A gente já está aí mais de 2 décadas e vai acontecer no Rio de Janeiro, 17 e 18 de novembro. Eu tô falando e pensando se eu tô falando das datas certas. 18 e 19, 17 e 18 de novembro. No Rio de Janeiro. A programação, ela saiu agora, essa semana, então tá bem bacana. Tem um painel de mestres cerimônias focado em boas práticas da atualidade. Por isso que você tem aí nomes como Christian Jung, igual você falou, Adalgisa, Luiz Henrique Soares, mas também pessoas que tem uma história mais tradicional, né, como fazer. Então, a ideia do evento esse ano é ter realmente esse encontro, assim, sabe? Essa discussão, aquilo que a gente falou. Assim, vocês vão perceber que a programação está um pouquinho diferente do que ela costumava ser. O próprio tema, né, empreendedorismo. A magia do cerimonial é a arte do empreendedorismo. Então, a gente vai falar de empreendedorismo para cerimonialistas, a gente vai trazer empreendedores, a gente vai trazer o pessoal da Academia de Turismo e Eventos, vai trazer palestras sobre gestão, mas também vai trazer sobre o universitário, como é que está hoje em dia, vai trazer sobre posse, legislativo, judiciário. Presencial e online? Ou só presencial? Acredito que só presencial. Posso estar ligeiramente equivocado, mas eu acho que é presencial, lá no Rio de Janeiro. Se tiver o virtual, eu anuncio, eu aviso aqui. Tá bom. Tô curiosíssimo para ver esse painel de mestres de cerimônias. Quando você fala de Christian Jung, se você não conhece Christian Jung, jogue lá nas redes sociais, gente. Procure. Sou fã dele. O cara é incrível. O que ele traz de conexão entre o humano e o profissional é maravilhoso. Eu acho de uma linguagem assim muito, muito verdadeira e real do profissional. Mas a Adalgisa eu não preciso falar, porque eu sou fã de carteirinha. Luiz Henrique Soares, aprendi muito com ele, aprendo muito com ele. Enfim, eu acho que é um caminho lindo aí. Acho que tem muito para tirar ali do Congresso. Tem grandes nomes também. E eu acho que vai ser incrível. Eu vou estar lá. Bom, pra gente fechar, eu vou trazer 3 coisas aqui. A primeira coisa é como é que você enxerga hoje o cerimonial brasileiro. Rapidinho, assim. Rapidinho? Como eu enxergo o cerimonial brasileiro? É difícil, né? Eu enxergo, possível. Eu enxergo o cerimonial, no geral, como uma ciência em evolução. Uma ciência em evolução. O que significa isso? Experimentação, melhoria contínua, estratégia.
aliado ao operacional. Tá. Fica uma resposta curta, né? Eu acho que tá ótimo. Uma ciência em evolução. Tá ótimo, até porque já estão me dizendo que tá acabando o nosso tempo aí do podcast. Agora eu vou pedir uma palavra sobre alguns assuntos aqui. Uma palavra sobre o cerimonial. Fascinante. Comida. Comida? Uma palavra sobre comida? Vegetariano. Bebida. Socialmente. País. Brasil. Precedência. Importante. O cerimonialista. Estratégico. O mestre de cerimônias. Ai. Essencial. Essencial. O celebrante social. Atividade nova. O celebrante social. Que vem do mestre de cerimônias. Eu pensei em conexão, assim. Mas conexão. Mas Você tá certo. Mas você tá certo. Celebrante é conexão. A pessoa só escolhe um celebrante social porque tem conexão com ele. Não é porque ele vai falar umas palavrinhas lá. É muito mais do que isso. Mas enfim, são visões. E pra gente fechar, aí não precisa ser uma palavrinha, pode ser o seu carinho sobre Gilda Fleury. Nossa senhora. Vai fazer chorar não, né? Não precisa chorar. Tem necessidade de chorar. Gilda Fleury é minha guru. É minha amiga. É uma pessoa que eu admiro, assim, não tem nem tamanho, assim, a minha admiração por ela. Foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato no cerimonial. E os primeiros contatos foram bastante institucionais, porque foram pela Petrobras e curso, etc. E depois eu tinha uma admiração profissional por ela, e depois eu descobri a pessoa que ela era, né? Uhum. E a forma como ela me tratava, a forma como ela se doava para uma pessoa que ela conheceu há pouco tempo, mas que ela via ali algum potencial. Ela fez uma dedicatória no livro que eu comprei dela em 2008, no primeiro curso que eu fiz, ela nem me conhecia direito. E ela escreveu algo do tipo, escreveu já com a minha admiração, você vai chegar lá e eu vou estar lá para te aplaudir de pé. E eu tinha 2 meses de cerimonial na Petrobras, alguma coisa assim, foi o primeiro curso que eu fiz. Então ela é uma pessoa que enxerga, às vezes, muito mais do que a gente consegue enxergar na gente mesmo. E isso é lindo, né? Assim, se eu conseguir enxergar o outro da forma como ela enxerga. Então, assim, Gilda pra mim é tudo, assim. Eu sou muito grato tê-la como uma minha amiga, assim, não só como minha mentora, mas como minha amiga. Assim. Gilda é incrível. Gilda é incrível. Pedro, eu só tenho que te agradecer, cara. Tô muito honrado aqui com esses 2 episódios do podcast Papo Solto. Muito feliz mesmo por ter a oportunidade de te ver pessoalmente. A gente só tinha esse contato virtual. Que bom que o cerimonial conta com você. Que bom que você existe pro cerimonial brasileiro. Tô muito honrado. Como presente, eu vou te dar aqui o livro Celebração de Casamento, que é um livro que a gente escreveu em 2019. Fizemos um lançamento aí antes da pandemia, né? E a gente colocou aí essa atividade do celebrante social em pauta, né, sobre a celebração de casamento. Quem é o responsável por celebrar um casamento? Que é com muito orgulho que a gente tem para dizer que o Novo Cerimonial tem ajudado muito essa atividade que faz parte do cerimonial, vem do mestre de cerimônias, não é o mestre de cerimônias, mas vem do mestre de cerimônias. E a gente pautou esse livro aí no contexto profissional da atividade, o que ele é, como ele pode fazer, que tipo de lei ele tem que entender, que tipo de lei sentimental, emocional ele precisa se envolver para a execução. Espero que você leve com carinho, leia com carinho. É um presente do amigo Anderson. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Pedro. Obrigado. E eu queria agradecer também a você, o pessoal que está assistindo também, pelo tempo. E dizer que acho que a gente tem que colocar as nossas opiniões para fora, a gente tem que falar, a gente tem que refletir. Parabéns pelo trabalho do Papo Solto. Acho que tem muito a ver com o que eu estava falando da gente movimentar o cerimonial com saber, com discussão. O cerimonial não é checklist, gente. Não. Cerimonial não é bandeira, não é hino. Cerimonial é tudo isso aqui que a gente está fazendo, né? E a gente, mais do que fazer, a gente precisa saber cerimonial. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por confiar aqui no seu convite. Tamo junto. E estou nas próximas, o que precisar.
O Instagram do Pedro é pedroamorim.cerimonial. Exato. @pedroamorim.cerimonial. Lá tem um monte de informação. Se você não segue, por favor, siga-o. Você tem muito conteúdo bom lá no Instagram do Pedro. E o meu site é pedroamorim.com. Olha aí. Então, curso, mentoria, essas coisas lá no site tem informações. Sigam aí e acompanhem o site. Não deixe também de seguir o canal no YouTube do Anderson Amauri. Lá no canal do YouTube, deixa o seu joinha. Eu tô virando um youtuber, sabe aquela coisa? Vendo, tá? Deixa o seu joinha, acione lá a notificação para você receber o nosso próximo episódio do podcast. E no Spotify é só seguir, porque você recebe toda vez que a gente faz um novo episódio. Lá toda terça e toda quinta tem um novo episódio do podcast Papo Solto. A gente se vê por aqui. Valeu, gente.